Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero aqui saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o irmão Eduardo, diretamente do Rio de Janeiro. Como falei nos meus vídeos, vamos dar início a ensinos aí da parte do Senhor, da palavra de Deus, para que possamos juntos crescer na graça e no conhecimento. O homem que fala que já sabe todas as coisas, esse sim é um mentiroso, engana a si próprio. Mas o homem que se humilha e reconhece que a cada dia ele merece aprender, esse sim alcança a misericórdia de Deus. Então eu quero aqui falar a todos os irmãos que vão assistir, estão assistindo esse vídeo, que eu não sou melhor do que ninguém mesmo. Apenas eu senti no meu coração de estar passando a palavra do Senhor, de estar anunciando as boas novas. Glória a Deus. Eu me apresento com coração sincero e com minha alma também querendo aprender a cada vez mais da palavra de Deus. Eu creio que o Espírito Santo ele vai nos levar numa grande jornada de aprendizagem. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vou estar aqui orando, amém? Para que o Senhor possa tomar conta deste ensino maravilhoso, o primeiro ensino, né? Vamos estar orando para que o Espírito Santo possa ser a primazia, o primeiro lugar neste ensino. Amém? Soberano Deus e eterno Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido e amado, muito obrigado por essa oportunidade de estar na sua presença, e primeiramente em sinal de humilhação e sinceridade do meu coração. Pai amado, envie teu Espírito Santo, que possa o Senhor me usar com muito poder e autoridade pela sua misericórdia, sabendo que o homem não consegue nada de si próprio, se não for dado para os céus. Senhor, me usa, Senhor, com muita autoridade, para que possamos aprendermos juntos. Oh, Jesus querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor já se faz presente no meio de nós. Oh, meu, que as pessoas que estão vendo e vão assistir esse vídeo possam se achegar para contigo e assim conhecer mais dos seus mistérios e do seu reino, ó Deus. Muito obrigado por esta oportunidade, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, glória a Deus. Vamos estar aprendendo mais da palavra do Senhor, né? O primeiro ensino vai ser sobre a morte, né, meus irmãos? Um assunto bastante delicado, talvez, né? O intuito do meu coração é para que todos possam aprender, mas mais ainda,
aquela pessoa que está começando assim na fé, começando assim na caminhada, aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, né? E quando assim, meus irmãos, nós não conhecemos a palavra de Deus, nós temos o quê? Medo. Nós temos medo de tudo, né? Eu falo por si próprio, eu tinha medo da morte. Por quê? Porque o amor de Deus não estava aperfeiçoado no meu coração. E quando assim nós mergulhamos na palavra de Deus, pensamos menos nesse reino aqui terreno e projetamos a nossa esperança em Deus e no reino dos céus, automaticamente o céu se manifesta dentro da nossa alma. E no céu não tem pranto, não tem dor, não tem morte. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos falar sobre a morte. Como que a morte começou? Vamos deixar o Espírito Santo nos guiar neste ensino glorioso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos analisar como que a morte ela se iniciou na terra. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o livro do começo. Gênesis, sua interpretação significa começo. Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 2, versículo de número 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Glória a Deus. É do nosso conhecimento de que Deus, na sua obra perfeita, Ele foi criando os céus e a terra, foi criando todas as coisas que estão aos nossos olhos, as montanhas, os pássaros, as árvores, tudo assim. Deus assim foi criando os mares, o sol, a lua, as estrelas. Tudo assim Deus foi criando. E no capítulo 2, versículo 7, diz que Deus assim criou o homem do pó da terra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no versículo 15, meus irmãos, diz assim, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e cuidar. Olha que algo interessante.
Deus assim fez todas as coisas e pareceu bom aos olhos do Senhor. E assim Deus assim criou o homem do pó da terra e pôs ali o homem no jardim para guardar e para cuidar de tudo que o Senhor Deus assim o fizera. O homem, meus irmãos, ele tinha uma função. E a função era guardar, cuidar, zelar de tudo o que Deus assim fez. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia, meus irmãos, ela vai assim nos relatando no versículo 16, ó. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, delas não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É o primeiro versículo da Bíblia que fala da morte. É por isso que eu estou começando aqui desde o começo, para que todos possamos aprender. O primeiro versículo da Bíblia que fala de morte é esse versículo. Então Deus assim deu uma ordem para que o homem viesse assim cuidar e lavrar. E Deus ele fala: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E certamente no dia que você comer, você vai morrer. Então foi uma ordem de Deus para o homem, uma ordem soberana de Deus, meus irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E assim nós sabemos o final dessa história. Assim, a serpente sendo dos animais a qual Deus fez, o animal assim mais esperto, mais sagaz, ele assim influenciou a Eva. E assim a Eva foi falar com Adão acerca daquelas coisas a qual a serpente falou. E a serpente assim influenciou Eva, falando que se Eva e Adão comesse deste fruto, eles seriam como Deus, sabendo assim de todas as coisas. Olha, meus irmãos, como que o inimigo ele age na minha e na sua mente. É o orgulho, é a soberba, é querer colocar a mão aonde Deus não nos ordenou a colocar. E qual era a função de Adão? Apenas cuidar de todas as coisas que Deus assim fez. E assim Adão e a Eva comeram do fruto. E para toda desobediência tem também uma consequência. E qual foi esta consequência? Que está lá no versículo 3. Capítulo 3, versículo de número 17. Olha só. E Adão disse: porquanto destes ouvido a voz de tua mulher, e comestes da árvore de que te não ordenei, dizendo: não comerás dela. Uma ordem, não coma. Maldita é a terra por causa de ti,
Com dor comerás delas todos os dias da tua vida, e espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, em pó te tornarás. Então essa foi a consequência do pecado posta em Adão. Todos aqueles personagens, a serpente, Eva e Adão, receberam assim as suas consequências pela desobediência. Meus irmãos, o querer do Senhor, a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Ele nos dá a direção. Cabe nós aceitar, ouvir a voz de Deus e assim também cumprir e obedecê-la também. Que precisamos sair de sermos ouvintes da palavra de Deus e sermos praticantes da mesma, em espírito e em verdade, com todas as nossas forças, meus irmãos. E assim veio a consequência do pecado. E assim, meus irmãos, no capítulo 3, a partir do versículo 23, olha o que diz: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Olha a consequência. Meus irmãos, Deus assim fez o homem para ser perfeito. Deus assim fez o homem para não experimentar a morte. Deus assim fez o homem para obedecer os seus mandamentos. E pela desobediência o homem foi posto fora do jardim do Éden. Mas o jardim do Éden não era mais interessante. O interessante é que Deus assim pôs querubins e uma espada inflamada para assim guardar o caminho da árvore da vida. Porque o homem já tinha conhecido o bem e o mal. E o homem, tendo a consciência e a sabedoria que ele desobedeceu e assim veio a consequência, poderia assim maquinar na mente de Adão e Eva, já que eles experimentaram da árvore do bem e do mal e veio uma consequência desagradável. Ei, peraí, eu vou experimentar o fruto da árvore da árvore da vida e eu vou retomar a vida que eu tinha. E eu vou retomar tudo que eu perdi. Tudo que eu perdi eu vou retomar, então vai ser algo fácil. Eu experimentei, dá para eu voltar atrás. Mas infelizmente tem erros, tem consequências, meus irmãos, que é algo eterno. Que é algo eterno. E Deus assim pôs fora o homem. E quando Deus assim pôs fora o homem, fora do alcance da árvore da vida, meus irmãos, então é por isso que nós temos que estar do lado de pessoas que nos traz vida, de pessoas que nos traz esperança. Oh, meu irmão, a Bíblia diz que no Salmo de número 1, precisamos não podemos nos assentar à roda dos escarnecedores.
precisamos estar perto de pessoas que queiram a vida eterna. Pessoas que acreditam na salvação, que acreditam em Jesus Cristo, que acreditam no Espírito Santo, que verdadeiramente entregaram a sua vida, corpo, alma e espírito ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim a morte entrou na vida do homem por causa de uma desobediência, meus irmãos. Meus irmãos, eu já desobedeci muito a Deus e as consequências vieram muito drásticas. E graças a Deus, Deus assim teve misericórdia da minha alma e me resgatou da onde eu estava. E eu me arrependi, meus irmãos, de todos os meus pecados. E hoje eu estou aqui de pé, pela graça e misericórdia do Senhor. E assim veio a morte, meus irmãos. Mas não só a morte física, que a Bíblia diz que Deus, que do pó você veio e da terra você vai tornar. Então essa é a morte física. Mas a morte espiritual foi quando o homem ele perde o alcance à árvore da vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o homem assim perde o alcance à vida. Deus assim dá essa consequência para o homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia lá em Romanos. Glória a Deus. Capítulo 5. Versículo de número 12. Então, meus irmãos, a morte se apresentou para todos os homens, sem acepção, através da desobediência, através do pecado. Amém? Olha o que diz Romanos, capítulo 5, versículo de número 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo ele está falando que pelo que um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então todo homem, sem acepção, meus irmãos, nasceu, veio a essa terra, ele já vem pecando, ele já pecou, porque esse pecado transpassou assim todas as gerações, desde Adão até a nossa geração. Todos os homens pecaram. Todos os homens pecaram. E olha que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 6, versículo de número 23. Glória a Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que coisa linda, meus irmãos. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Pelo pecado veio a morte. Mas assim, Deus também fala:
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Jesus, ele nos fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meus irmãos, essa junção, essa união entre Deus e o homem é através de Jesus Cristo. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas para que possamos segurar, ter essa salvação, a esperança da salvação em nossa vida, é necessário aceitar a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha o que a Bíblia diz, meus irmãos. Que coisa gloriosa. No capítulo 5, no versículo de número 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Glória a Deus. Então, meus irmãos, por um homem, por um ato de ofensa, por um ato de desobediência, veio o juízo sobre todos os homens. Mas por um ato de justiça, por um ato de obediência, veio a salvação para todos os homens. E esse ato foi Jesus Cristo. Ele se entregou na cruz. Ele foi como ovelha muda ao matadouro. Ele se entregou sendo Deus, Filipenses 2. Ele se entregou e ele não teve por usurpação ser igual a Deus. E ele se entregou por mim e se entregou por você. Então, muitas das vezes, nós pensamos que a nossa vida já não tem mais sentido, já não tem mais nenhuma valia. Olha aqui. Jesus, ele se entregou por mim e por você. Por um ato de justiça, como sacrifício vivo na cruz, ele deu a esperança para mim e para você. Então, se você se sente que você não é tão assim amado, o seu pai ou a sua mãe te rejeitaram, lembre-se que Jesus Cristo, ele se entregou por você. E o único caminho que você deve
e você tem que trilhar, temos que trilhar, é o caminho da cruz. É o caminho da humilhação. É o caminho do arrependimento. Glória a Deus. Porque se eu estou aqui hoje, meus irmãos, foi que no momento mais tenebroso que eu passei, eu lembrei de Jesus. E Jesus foi e é e sempre será o meu combustível. O mundo pode me rejeitar. Eu posso perder tudo, meus irmãos. Mas a presença do Espírito Santo de Deus, eu não perco. Eu não perco. Porque eu sei da onde que Jesus me tirou. Eu sei o que eu passei até eu chegar até aqui. E se eu conseguir, você também vai conseguir. Se eu me levantei, eu não sou melhor do que ninguém, você também vai se levantar. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então não deixe a dúvida vir ao seu coração. Se agarre à certeza que é a salvação por intermédio de Jesus Cristo. Então a cada dia você tem uma oportunidade de ser melhor. A cada dia, meus irmãos, temos a oportunidade de assim os céus reconhecerem que ainda há luz na terra, que ainda há esperança numa terra pecaminosa, com as suas concupiscências, mas que ainda existe um povo que agrada a Deus com as suas obras de justiça e andando em santificação e almejando o céu e não mais a terra. Pois aquele que nasceu de novo, ele é como um vento. Não sabe de onde vem e nem para onde vai. E não nasceu da vontade da carne, nem da vontade do varão. Mas assim nasceu do Espírito. Então deixe o Espírito Santo guiar a sua vida. Deixe o Espírito Santo fazer morada dentro do seu coração. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Eu entrarei em sua casa. Cearei e ele comigo.